mais uma edição do Vozes da Zona Sul aqui na Pelotense. Você já sabe que toda sexta-feira eu, Carol Grezadei, tenho o privilégio e o prazer de estar aqui, não só para fazer companhia para você na sexta-feira à noite, mas por poder apresentar e conversar com artistas aqui da nossa região, da nossa Zona Sul, mas principalmente para conhecer e ouvir as suas histórias, sejam dos bastidores, como a música chegou na vida de cada um deles e também, obviamente, apresentar o seu estilo musical, que aqui já passaram todos. E hoje a gente vai ouvir mais um estilo muito legal, que é muito característico também da nossa Pelotas. Eu tô recebendo aqui, tendo o privilégio de conhecê-los agora pessoalmente, tá faltando um integrante, mas já li bastante, já conheço o trabalho deles e você, a partir de agora aqui no Vozes, vai conhecer então o Sovaco de Cobra Trio. Esse nome que já é tão diferente, imagino que muitas pessoas querem saber a primeira pergunta que eu vou fazer, mas primeiro, boa noite, o Gil Soares. Boa noite, boa noite. E também o Silvério Barcelos, também boa noite. Boa noite, Carol, boa noite, o pessoal da Rádio Pelotense. E mandar já um abraço também para o outro integrante, que é o Jucard Leon, do pandeiro, que aí fecha esse trio, né? Exatamente, não pôde vir hoje, mas está sempre junto com a gente, essa construção aí. Bom, antes de qualquer coisa, meninos, esse nome tão criativo tem algum significado importante? Foi uma brincadeira? Como é que o Sovaco de Cobra nasceu? Para depois eu entender a relação de vocês. Bom, boa tarde, início de noite, né, para todos. É sempre um prazer voltar aqui nessa casa, aqui na Pelotense, nesse formato. Já estivemos aqui, né, gravando com a Ana Cláudia. É um ambiente que é importante, né, a gente ressaltar, né, e assim comemorar que Pelotas siga tendo esses espaços, né, para divulgação da produção de cultura, de música local. O Sovaco de Cobra Trio, que está, né, esse ano nós estamos completando 20 anos de estrada, não é pouca coisa, né, principalmente se tratando de música instrumental, né, tem amigos músicos que já nos disseram isso textualmente, assim, cara, música instrumental, e nessa época nós tínhamos o quê? 15 anos, lembra daquele papo lá com o Varela e os Ranotelli nos dizendo, cara, vocês já têm 15 anos, uma formação instrumental, né, com 15 anos de atividade e produzindo e gravando CD e tendo mercado, tendo público, é uma façanha. E aí meio que nos caiu a ficha que era uma façanha mesmo, a gente lidava com aquilo de uma maneira tão natural e acabamos chegando à conclusão de que era mesmo uma façanha e segue sendo. E o nome Sovaco de Cobra, quem trouxe para nós foi o Silvério, né? A gente já tinha começado a nossa caminhada, já tínhamos algumas apresentações, tínhamos percebido que tínhamos na mão ali um formato interessante, um formato coeso, com uma sonoridade interessante, com uma sonoridade, com uma personalidade musical. E estávamos começando, né, muito entusiasmados com brincar daquilo, né, e seguir fazendo aquilo acontecer. E o Jucá disse, nós precisamos de um nome, né? Não dá pra gente ficar se apresentando Silvério, Gil e Jucá, né? Temos que ter um nome. E aí, nessa função, nesse período, o Silvério estava lendo o Almanaque do Choro, de Fernando Diniz, que era uma coisa que a gente ainda não pesquisava na internet, ainda não tinha essa facilidade. Quando um de nós viajava, a gente acabava comprando, tinha um Almanaque do Samba, o songbooks de choro, lembra? Né, a gente comprava bastante. Álbuns de choro. E eu comprei o almanaque. Eu tenho o almanaque do samba e o almanaque do choro, que tem a história. E aí era numa madrugada, eu tava lendo e tinha uma foto de um bar, e o nome do bar era Sovaco de Cobra. No Rio de Janeiro, né? Na Penha, no Rio. E ali era um encontro de chorões. E tinha uma foto, assim, todos tocando, muitos músicos tocando. Muitos músicos bem importantes para a cena. Mas aquilo lá, isso certamente já agora, há uns 50 ou 60 anos atrás. Já estamos em 26, aquilo. Sim. Né? Era da década de 60, aquilo ali era entre o final de 70 e início de 80, que foi quando o Sovaco de Cobra fechou, né? O Sovaco de Cobra fechou em meados dos 80. Então, o nome realmente é muito sonoro e humorístico, assim, né? E a gente,
O choro brinca muito com isso. Tem nomes de choro maravilhosos. O André de Sapato Novo. É verdade. As Proezas do Solon. Então, e aí eu digo, olha que baita nome. É uma homenagem a um reduto do choro daquele tempo, onde os chorões se reuniam, né? Então o Sovaco de Cobra resolveu homenagear esse bar lá. Esse. E por necessidades até de questões de imagem, nós incluímos o trio na marca, entende? Então é Sovaco de Cobra Trio, porque depois nós descobrimos que já se usava a marca Sovaco de Cobra em conteúdos relacionados a choro. Tinha uma página do Sovaco de Cobra, blog do Sovaco de Cobra, todos homenageando esse mesmo lugar. E aí nós, então temos que colocar uma marca, né? Então coloca trio aqui que pronto. É isso. Não tem problema. Né? O nome é esse. É divertido, é sonoro, realmente. Mas pensei que pudesse ser, de repente, alguma brincadeira por não estar dentro do universo do choro, mas acho que sintetiza bem. E tanto que no Instagram de vocês diz trio de música instrumental em atividade desde 2006. Ou seja, essas atividades nunca pararam. Não. Nunca pararam. Tem, é claro, né? Porque como nós três temos outras produções musicais, e no caso do Silvério tem também a atividade dele como veterinário, seguido a gente está focado ou assim, envolvido, né, absorvido por outras demandas, né, viajando, produzindo, gravando, sei lá, de outras coisas, mas a agenda do Sovaco de Cobra se mantém, porque né, a gente sempre tem um espaço do ano lá que a gente vai destinar para as agendas do Sovaco de Cobra. De uns anos para cá a gente tem tido bastante aprovação em editais, né? Esses CDs que a gente gravou, que depois a gente vai mostrar aqui, foram todos produzidos, financiados por editais de incentivo à cultura. Nós, enfim, os projetos antigos didáticos que a gente fez também eram com financiamento público. Enfim, então isso tudo para dizer que a gente diversifica. Além da questão da gente tocar, de ter a agenda ao vivo, a gente também tenta se envolver com esse tipo de coisa, entende? De ter um tipo de apresentação, de formato que seja educativo, né? Agora, mais recentemente, a gente tem o Salve Saravá, chegaremos nele, entende? Que é um projeto que a gente tem muito carinho por ele, que está desde 2024, a gente executando o Salve Saravá, enfim, o Sovaco de Cobra circula bastante assim na cena. Isso é incrível, me chamou a atenção nas redes sociais diversos eventos, né, os projetos, mas em eventos em que vocês estão lá, porque Pelotas tem essa raiz muito importante do choro, né, o Bar Amizade, que também a gente vai chegar lá, mas o choro na cidade tem realmente é uma identidade. Até no Voz da Zona Sul eu entrevistei o Doce Balanço, que são jovens, né, de menos de 30 anos, apaixonados pelo choro, fizeram um programa lindo aqui, então a gente consegue ver isso das gerações e que realmente se mantém na cidade, né, essa tradição, mas essa história do chorinho, né. Uma coisa que eu acho que é um catalisador, assim, dessa transição, que a gente vai falar da tradição do choro em Pelotas, a gente não tem como não falar do Bar Liberdade, que desde os anos 70, né? Desde os anos 70 manteve, né, aquele fenômeno de cultura popular funcionando ali vivo, né, com pessoas produzindo choro, tocando choro, o Avendano compondo, o Toinha compondo, a Loim compondo, Paulinho Martins, enfim, tá? Toda uma geração, tá? Mesmo com pouco público, mesmo com pouca visibilidade, né? O choro era um gênero que era tipo uma curiosidade lá de pessoas mais velhas que iam para lá dançar e ouvir aquele tipo de música. E aí teve uma virada nisso, que a partir dos anos 2000, com o Clube do Choro de Brasília, 2000? 2000 para 2000. Que o Armandinho, o Rafael Rabelo, outras pessoas começaram a fomentar o choro, né? E ter espaços educativos do choro, entende? Em alguns lugares estratégicos, em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, sim. Porto Alegre também nos anos 2000 teve ali no Santander uma escola de choro. E a juventude começou a se aproximar desse gênero, né? Começou a se encantar por esse gênero pelos seus aspectos, né? De beleza estética mesmo, de desafio técnico. Então o choro ele é um gênero que ele está dentro das escolas de música de qualquer academia no Brasil, entende? Em qualquer curso superior de música no Brasil se estuda choro.
No Festival do Sesc aqui, eu acho que desde a 3ª edição tem um núcleo de choro. E o núcleo de choro é um dos mais procurados. Né? Procuradíssimo. Procuradíssimo, gente. Eu acho que o Rabelo e o Armandinho foram na década de 90. Depois teve a outra geração que foi do Hamilton de Holanda e do Yamandu, que deram aquele boom também pro jovem, tô falando. Exatamente. Isso aí, né? Mesmo pegando, assim, músicos mais velhos que já estavam ali, Sim. que eles trouxeram junto, como o Paulo Moura, entende? O pessoal, o próprio Altamiro Carrilho, enquanto viveu, estava sempre nessa militância. E em Pelotas, que é toda essa milonga para chegar em 2014 em Pelotas, depois de o Avendano já ter morrido, do Liberdade já ter fechado, começou a ter um movimento chamado Clube do Choro em Pelotas, de pessoas que ficaram órfãos do Avendano e do Liberdade e que começaram a se reunir para tocar, para conhecer choro, para estudar choro. E isso começou como uma reunião de amigos, acabou virando um projeto mesmo, né, que está aí até hoje. Ele tem apoio e troca figurinhas com a Universidade Federal, com o curso de música da Universidade Federal, através do Raul Dávila e do Rafael Veloso. Tem projetos de extensão dentro do curso de música que usam o Clube do Choro como plataforma, entende? Então, isso que tu falou sobre as gerações, né? Tem muita gurizada, assim, fascinada pelo choro, estudando o choro e levando o choro adiante. Que bom, né? Que bom que a gente tem vocês para continuar inspirando, mas que essa nova geração realmente venha entendendo a história e a importância. Eu acho que eu falei Bar Amizade, mas é Bar Liberdade, é isso? É, o Bar Não, mas tem o Amizade. Agora eu fiquei pensando. Então. Exatamente. Acho que o grande reduto e a joia rara foi o Liberdade. Mas hoje em dia existe o Bar Amizade e tá acontecendo encontros de chorões e ele sabe preservar essa célula do choro. Exatamente, é uma ideia muito boa, um conceito muito legal daquela casa ali. Você tá por dentro. Eu tô por dentro. Um pouquinho. Tô aprendendo. Eu sempre aprendo aqui no Vozes. É impressionante. É por isso que é muito bacana esse programa. Tanto que a gente já chegou naquele primeiro momento em que a gente vai escutar, não é nem ouvir, é escutar, apreciar um bom chorinho. Aí eu vou deixar a critério dos meninos, porque como eles são um trio e hoje não temos um trio, a gente vai fazer algumas músicas ao vivo e outras que eles já têm aí, então, na formação original. Então, Então eu sugiro que para essa primeira troca de bloco, a gente escute desse CD aqui, que é o Nossa Alma, que a gente gravou em 2019, lançou em 2019, e que nós nos dedicamos a gravar compositores pelotenses. Né, seguindo, né, o que a gente já vinha fazendo. A gente gravou um só de Avendano e nesse aqui nós continuamos gravando compositores pelotenses. Então abrimos o leque, gravamos vários compositores e entre eles um compositor negro chamado Toinha, já falecido, um grande cavaquinista, um cara que fez história em Pelotas, era parceiro do Avendano, era um músico tão talentoso, tão especial, que quando vinham artistas do centro do país tocar em Pelotas, convidavam ele para tocar no conjunto. Então ele tocou com Elza Soares, tocou com Bete Carvalho, esses dois que eu lembro agora, mas tem mais gente. Ele tocou com bastante gente da pesada. Então, Tio João, do Toinha, gravado pelo Sovaco de Cobra Trio. já voltamos, não saia daí.
De volta, Vozes da Zona Sul na Pelotense, a Rádio da Zona Sul. Sexta-feira é dia de música no final do seu dia, para começar o fim de semana muito bem. E hoje, mais uma vez, estou tendo o privilégio de receber mais um nome de peso aqui da nossa Zona Sul. Estamos com o Sovaco de Cobra Trio. Hoje não está em trio, mas estamos falando do trio. Você que está chegando agora aqui na Pelotense, Gil Soares, o Silvério Barcelos estão aqui na Pelotense falando um pouquinho sobre a história não só do grupo, mas desse estilo, desse gênero que realmente resiste. Pelotas é um reduto importante e que, como vocês falaram, né, pegando aí o gancho do Festival do Sesc, esse ano inclusive vieram alunos do Reino Unido para aprender a tocar o choro. Isso também a gente exalta aqui porque, novamente, os jovens aí se interessando não só pela música brasileira, mas pelo nosso chorinho. Mas eu preciso perguntar, como é que esse estilo chegou na vida de vocês? Silvério, é desde sempre? Não, até porque o Silvério, né, é veterinário. Eu vi aqui também que tu é caiaqueiro, ou seja, tem vários... A gente pesquisa um pouquinho. Mas aí também tem o violão de sete cordas. Tem uma diferença, inclusive na forma de tocar, do violão 7 cordas? Tem uma linguagem, o 7 cordas no Brasil, brasileiro mesmo, do choro, ele tem uma linguagem própria. Essa linguagem veio com um mestre chamado Dino 7 cordas. Ele criou essa linguagem, né? E o violão brasileiro é extremamente rico. E ele é um dos pilares mundiais do violão. Assim, tem a escola flamenca, o violão brasileiro também tem esse pilar, sua importância. Mas a minha formação e de música, tudo, eu vim assim, da América do Sul, bem, da música regional aqui do Rio Grande do Sul, da milonga, do chamamé, da chacareira, da música do Uruguai, da Argentina. Eu sou um cara que viajei muitos anos pelos festivais nativistas, né? E, claro, a gente escuta muita música instrumental. Eu escutei bastante um disco que era do Rabelo com o Paulo Moura, que acho que é Dois Tempos, se não me engano, ou Dois Irmãos ou Dois Tempos, uma coisa assim. Tá, eu escutava aquele disco. Mas o violão de 7 cordas chegou através de um amigo que se chama Egberto Parada. O Parada me deu muita pilha para comprar um violão de 7 cordas. Eu queria trocar de violão, e aqui em Pelotas tem um luthier, um construtor que é muito importante, que é o Eduardo Cordeiro, e o Eduardo estava com um violão na oficina dele que estava sobrando, e ele disse, aquele violão é para ti, vai para lá, que o Eduardo disse que vai ficar contigo, não sei o quê. E quando eu vi o violão era de 7 cordas, e eu digo, mas eu vou chegar nesse violão daqui a uns 10 anos ainda. Não vou... E o Parado disse, não, pega esse violão aí, em uma semana tu vai botar esse violão nos dedos e tal. E eu peguei violão, só que tem essa linguagem de 7 cordas, né? E eu até hoje não peguei essa linguagem de coisa, eu sigo o estilo que eu toco, o meu estilo, assim, de tocar violão. Mas o Parada começou a dizer, não, tu tem que abrir mais esse leque, assim, da música brasileira, do choro. E eu entrei muito no mundo do Baden Powell. E ele não é de 7 cordas, é de 6. Então, assim, eu não migrei tanto para o violão de 7 cordas. Eu segui sempre ouvindo o violão de 6. Mas para tocar com sovaco de cobra, para trabalhar os arranjos, alguma questão de frase, eu comecei a trabalhar com esse violão de 7 cordas, né? Mas não me considero um violonista 7 cordas, não. Deixa aí. Vamos dizer que nós aceitamos a resposta, né? Ai, que legal. Mas foi muita... O choro veio daí. A gente lá em casa não escutava tanto choro, não. Não escutava muito choro. Mas o choro também é ligado à música, a essa música nossa aqui. Tanto que antes a gente toca um tema que se chama Amor e Medo, e a gente faz quase como... Um tango no rasguido. Um rasguido, né? Doble com tango, e na verdade ele era tratado como tango brasileiro. Tango brasileiro. Né? As coisas vão se misturando, os caminhos vão se misturando, assim, a gente consegue pegar estéticas musicais nossa e colocar uma pincelada no choro também. A gente consegue fazer isso. Que maravilha. Eu acho que isso é uma das coisas bacanas do Sovaco de Cobra Trio, né? Da diversidade de influências que nós três temos, entende? E acabou resultando nessa sonoridade, que é uma sonoridade
peculiar, que é uma sonoridade muito particular, entende? As pessoas dizem, vocês têm uma assinatura, né? Que é isso, entende? A assinatura é isso, é essa fusão de influências, né, que nós temos. E o Silvério, só acrescentando uma coisa aqui, que da maneira como nós tocamos choro, como o Silvério conduz, como ele joga com as harmonias e com a maneira de usar os bordões, 7 cordas no caso, né, de usar a parte grave do violão. A gente tocando em Montevidéu uma vez, e um amigo nosso violonista, era aquele senhor, né, que eu não me lembro se ele era violonista, mas ele disse, tem muito de sul no teu violão. Isso. Entende? Ele disse isso em espanhol, claro, né, não vou repetir aqui para não passar vergonha, mas ele disse exatamente isso. Que lindo, tem muito de sul no teu violão. Entende? Então, é isso, entende? Toda essa influência da música platina, de toda a nossa proximidade com a fronteira e tal. O nosso choro é um choro. E é por isso justamente que o nome desse CD é Nossa Alma, entende? Que é um choro que tem toda essa reverência à música luminosa do Rio de Janeiro, do choro, do samba, da raiz preta do choro, dos tambores e tal, mas é um choro feito num lugar frio, entende? Nós habitamos um lugar frio, próximos de uma fronteira, um lugar que não tem aquela luminosidade do Rio de Janeiro. Então, a nossa leitura de choro, a alma do nosso choro, é uma alma sulista, é uma alma de músicos que vivem perto de uma fronteira, com Uruguai, Argentina, e é por aí. E que não é nem certo nem errado, é o Claro, estilo, absolutamente. né? Eu acho legal a gente Absolutamente. dizer, daqui a pouco as pessoas, né, até que queiram começar a tocar, mas eu acho que não é assim, não vou tentar, não vou estudar. Não, é isso, é o feeling também, é a emoção de É vocês, isso aí. né? Respeitando aí, mas aí, como tu diz, não é 7 cordas, mas né? A sua maneira não né? aquela linguagem tradicional, das frases do 7 cordas. Eu nem estudo aquilo ali, não. 10 compassos de portoneio. E foi. E não vai entrar nunca. E é lindo, porque os caras fazem coisas assim impressionantes, né? O próprio Dino mesmo. Mas enfim, é isso aí. Gil, como é que então o choro, assim como o Silvério, como é que chegou na tua existência, na tua estrada? Eu escutava pouquíssimo choro, tinha pouquíssimas oportunidades de escutar choro. Sabia que existia, claro, né? Sabia que era um gênero importante, mas eu olhava pro choro e dizia assim, cara, não tem nem roupa para tocar isso aí, entende? Porque era um desafio estético e técnico acima do que eu me achava capaz. Mas eu tive sorte de ser aluno do Raul Dávila, né? Um grande abraço pro Raul, né? Que é um grande entusiasta, um flautista, né? Mineiro, que dá aula aqui para nós desde os anos 90, né? Aí fiz faculdade com o Raul, aqui pertinho, aqui no conservatório. Aqui, a poucos metros daqui. E o Raul é um grande entusiasta do choro e ele inclui o choro no currículo, né? Nos desafios acadêmicos que a gente tem que passar ali dentro do curso, e ele foi me apresentando algumas coisas eu comecei a entender, outras não, e aí em seguida, quando eu ainda estava dentro do curso de música, eu também tive o privilégio de ser contemporâneo no curso de música do Maurício Marques, um grande violonista, então apaixonado por choro, e que me provocou, não, vamos começar a tocar algumas coisas de choro aqui juntos e tal. Aí eu tive uma vivência ali com o Maurício de tocar alguns choros e nunca mais parou, entende? Aí depois de eu já estar já tinha me formado e tal, lá pelos anos 2000 é que se cristalizou essa oportunidade com o Sovaco de Cobra Trio, né? Que eu e o Silvério tocando com uma compositora pelotense chamada Ana Mascarenhas, beijo pra Perê, pra patroa. A gente estava acompanhando a Perê nos shows, e num desses aí, não me lembro exatamente em qual, acho que em Jabarão, não sei, mas enfim. Eu acho que em Brasília, eu acho que... enfim, eu sei que numa dessas andadas aí com a Perê, a gente, cara, vamos fazer um repertório de música brasileira. Vamos fazer um repertório instrumental de música brasileira. Vamos fazer um repertório aí, tocar umas bossas, uns choros e tal. E o resto é história. Né? E o resto é história. 20 anos de história. E claro, aí depois entrou o Jucá em seguidinha, a coisa ganhou liga mesmo quando entrou o Jucá, que a gente viu ali, ali deu o elemento que faltava. Né? Aí fechou o trio. Ou seja, a música uniu vocês, mas de uma forma bem despretensiosa, porque vocês estavam em um projeto, né, e de uma conversa, os caminhos foram
levando vocês E a pra Ana isso. tinha nessa época um café cultural, um café cultural chamado Minifúndio, maravilhoso, um lugar maravilhoso, um lugar que marcou a época. E ela nos botou na obriga, assim, eu vou marcar uma data para vocês aqui, vocês se virem, montem um repertório. É verdade. Ela vou marcar Foi na uma pressão, data então. pra vocês. É. Vou marcar uma data aqui para vocês e vocês se virem e apresentem um repertório. Vocês se virem. E assim, Se viraram tão bem que deu tão certo que a gente tá falando aí 20 anos, eu reforço. Quando é que se completam esses 20 anos? é em abril, né? Aquela Ah, é data quase da aí. Pereira. Aquela data da Pereira É. em abril. Era um abril de 2006. Ali. Então já é uma pré-celebração aqui no Vozes. Que bom, viu? Exatamente. Não foi combinado, mas é o que eu sempre digo, nada é o acaso. Era pra gente estar falando sobre isso nessa sexta-feira à noite, porque ó, tem muito assunto ainda, mas eu vou deixar pro último bloco já, porque vamos ouvir mais um som. Não sei se vamos também do trio ou se vocês vão fazer ao Acho vivo. que Qual é a agora gente escolha? vai tocar, né? Vamos tocar um samba da... Muito cansado. Vamos tocar um samba. Que maravilha, olha Vocês que vão, honra. vocês vão reconhecer, vocês vão reconhecer. Então, ó, continue conosco que o Vozes da Zona Sul na Pelotense volta rapidinho depois do intervalo. Não saia daí.
Você está na Pelotense 99.5 FM, também no YouTube, a Hora do Sul TV Rádio Pelotense. Esse é o Vozes da Zona Sul, sua companhia toda sexta-feira das 8 às 9 aqui na Pelotense. Hoje os meus convidados são o Sovaco de Cobra Trio, mas estou recebendo o Gil Soares e também o Silvério Barcelos, o Jucá de Leon, está presente aqui na conversa e também é uma entidade, então ele está sempre conosco. Eu sei que ele está acompanhando também. Principalmente se você chegou agora, ó, depois a dica você pode assistir no YouTube, acompanhar o nosso papo, que tem muita história. E também, claro, né, é uma inspiração que, volto a dizer, 20 anos não é pouca coisa, a gente tem que celebrar mesmo, porque Ininterruptos é de um gênero tão brasileiro, tão pelotense, e que entre tantas histórias nesses 20 anos, tem um projeto muito legal que tá lá no Insta de vocês, que depois eu quero que vocês passem as redes sociais, que é o Salve Saravá, que também tem tudo a ver aqui com a história de Pelotas, né? Rapazes, como é que surgiu o Salve Saravá? Então, bom, como o Silvério tá tomando mate, ficou para mim aqui. Quando surgiu o edital PENAB, né, de 2024, a gente estava pensando assim, em algum formato para propor, né, com o Sovaco de Cobra Trio, para circular dentro daquele. E nós achamos por bem, né, fazer uma coisa que nós tínhamos uma dívida, né, com a música negra, né, com a importância de nós três músicos de fenótipo branco, né, estarmos há tanto tempo tocando e recebendo valorização, né, e a música predominantemente que a gente toca é uma música preta, né, é o samba, é o choro, então que é uma música que vem dessa raiz que a gente costuma dizer que tudo vem dos tambores, né, tudo vem dos tambores, né, tudo vem dos terreiros, todos os ritmos importantes da música brasileira, tudo que a gente enxerga de mais bem sucedido na música brasileira, tanto artisticamente quanto comercialmente, né? Essas duas coisas, elas se misturam, mas elas têm, né, diferenças, entende? Todos esses conteúdos vêm da raiz preta, dos terreiros, dos tambores, dos ritmos, né, das celebrações que vieram da África e aqui, né, ganharam várias dimensões, várias leituras, entende? Então, nós nos sentimos nessa dívida, entende? De homenagear, de reverenciar, de agradecer e de seguir aprendendo, né, com isso. Então, escrevemos um projeto, né, chamado Salve Saravá, e assim, qual o formato, né, desse projeto? Tocarmos só compositores negros, de várias fases da história da música brasileira, entende? Inclusive compositores locais, né? No caso o Toinha está dentro desse espectro, então tem Pixinguinha, entende? Tem o nosso querido gaúcho aqui do... tem Sim, do hino do Grêmio? Isso, exatamente. O Lupicínio. Nossa, eu esqueci o nome do Lupicínio. Tem Baden Powell, enfim. Zequete. Isso aí. Ismael Silva, enfim. Gente, então, era uma maneira de trazer esses compositores, falar da importância deles, da importância histórica, dos períodos que eles viveram, das dificuldades que eles tiveram, mesmo sendo os gênios que eram, por serem pretos dentro de uma sociedade recém-saída de 300 anos de trabalho escravo. Então, e aí nós convidamos, né, 3 pessoas fundamentais para se juntarem nesse projeto, que foram a Carla Ávila, o Caio Alain e a Thaís Carvalho, né, historiadores e sociólogos. A Carla é socióloga e o Caio e a Thaís são historiadores. Para dar assim, ó, um viés, entende, com uma envergadura mais aprofundada desses assuntos, entende, dos assuntos de história e de sociologia relacionados à música, à construção da sociedade brasileira, entende, e todas as simbologias que tem em cima disso dentro da cultura negra. E aí acabamos, né, na hora de... O projeto foi aprovado, né? Tá? Eu tenho que deixar alguma coisa para tu dizer assim. Tá, o projeto foi aprovado e nós começamos a escolher os lugares para ir. E os lugares precisavam ser lugares de referência, né, da cultura negra em Pelotas e da luta antirracista.
Então fomos no Ficaí, fomos no Quilombo, Vó Ernestina, e fomos num terreiro da Mãe Giza, lá na Jardim Europa. E aí se abriu um outro mundo para nós. Assim. Entende? De significado, entende? De receptividade, entende? De uma energia absurda, entende? E então foi lindo. E aí aprovamos mais uma edição para 2025, e aí nessa edição a gente foi só em terreiros, entende? Aí também já foi... ali na Odara não era um terreiro, mas era uma casa de dança, né? Exatamente. Cultura afro. Exatamente, do Projeto Odara, né? No Projeto Odara a gente foi. E como funciona? É um projeto até didático, né, Gil? Isso. Porque a gente cita os autores super importantes para a música, não só são do samba e do choro. E a intervenção desses pesquisadores, assim, eles trazem o público muito, muito intenso para dentro do projeto. Assim. E a gente toca num formato de sarau, que é um formato acústico. E em roda. Tá. E é um formato acústico, o pessoal num respeito, num silêncio, assim, uma coisa maravilhosa. Assim, né? Então, dá pra gente sentir toda a dinâmica tanto de volume como toda a energia, assim. A abertura o Jucá faz de tambor mesmo, mão no couro, lindo, Jucá lindo. Faz uma abertura maravilhosa só de tambor. Enfim, é uma experiência. É uma experiência. Foi essa palavra que me veio à mente agora. Pensei, que experiência. Então, uma experiência. Acho que... É bem legal, bem forte, assim. A gente sai renovado, como se tivesse levado um passe, né? É isso aí. Porque vem a música, mas vem história, vem estudo, né? Vocês estão ali, mas tem outras pessoas que agregam. E o público que eu imagino também que deva entrar nessa energia para entender o que não é só uma apresentação ou só uma palestra, né? É de fato um projeto. As pessoas se emocionam muito, nós também, entende? É uma coisa meio catarse, assim, pessoal. É muito lindo. A gente fala que é um projeto. Para 2026, 2027, vocês têm ideia de ir para outros lugares ou reformular? Enfim, como é que o Salve Saravá vai continuar aí no sovaco de cobre? O Salve Saravá está concorrendo em um edital da SEDAC, que o resultado deve sair agora fim de março, início de abril, para fazer uma outra edição agora para 2026 do Salve Saravá. Estamos concorrendo, torçam por nós. Que aí vai ser uma edição mais extensa, com o mesmo formato, com algumas coisas, né, repensadas, mas com o mesmo formato. Nós temos um projeto aprovado pela Rouanet que precisa de captação, atenção, empresários, precisamos captar, estamos trabalhando para isso, junto com a produtora Alessandra Ferreira, minha comadre querida, um super projeto que a gente fez juntos, também tá esperando captação, é um projeto lindo, tá? E para comemorar os 20 anos, a gente tem algumas coisas que a gente quer fazer e estamos conversando. Estamos conversando com o pessoal de Jaguarão, com o pessoal de Rio Grande, com o pessoal de Pedro Osório. Estamos conversando inclusive com o pessoal de Montevidéu, com os nossos amigos de Montevidéu, que já nos levaram lá 4 vezes. E a gente agora está um pouco mais complicado de ir, mas a gente está fazendo força para voltar a Montevidéu para comemorar os 20 anos lá com os nossos amigos uruguaios. Então, voltar significa, obviamente, vocês já passaram por lá. Sim. E como é que foi essa experiência de levar o choro pro lado da fronteira? Foi muito bom, foi demais. Porque a gente tem um grande amigo, eu conheci fazendo trabalhos, eu gravei uma cantora de lá, né? E ele é um Agostinho, nosso manager. Exatamente. Nosso manager. É uma figura oriental. E ele acabou que a gente fez aquele projeto e eu apresentei, eu acho, umas gravações, umas coisas do Sovaco de Cobra, e eles ficam encantados com a música, né? E ele começou a nos levar para lá, nós já fizemos várias apresentações. E aí a gente fez Colônia de Sacramento, outras cidades. Melo. Que Colônia Valdense, cara.
mais pra cá, pra leste de Montevidéu. Carrasco. E ele sempre nos surpreendeu. Nas ideias de bom gosto, das coisas assim que ele tem, ele sempre nos surpreendeu. Muito, muito mesmo. A gente criou uma grande amizade. É verdade. E ele veio. E sim, ele passou por Pelotas. Passou por Pelotas com toda a família. A gente fez um café da manhã lá em casa, assim, uma função. E ele tá sempre nos propondo, e aí, com o guris, quando vão voltar e tal. Nos leva muito em rádio. A gente faz muita coisa lá. E nós até conquistamos um público. Eu me lembro que nós estávamos tocando, né, numa parte que é a leste de Montevidéu, perto de Piriápolis ali, né? Sim, era perto da praia, né? Era perto da praia. E teve um casal que saiu de Colônia, do Sacramento, que foi nos ver lá, porque já tinha assistido... Não, naquele, no festival, aquele, Música de la Tierra? Não, numa outra tocada, tá. numa outra tocada lá. Mas enfim, a gente circulou muito. Muito legal, muito legal. A gente faz algumas circulações legais. Agora, ultimamente, a gente foi, não faz muito, nós fomos lá... Em 2024 a gente foi a Porto Velho. Porto Velho. Fizemos uma circulação pelo SESC. Foram pro outro lado do mundo. Eu ia dizer pro outro lado do mundo, mas porque né, o Brasil é um país continental. Eu não posso deixar de contar isso aqui. A gente foi tocar em Porto Velho. A gente ia ficar só 3 dias em Porto Velho. Tem um amigo meu que arranjou um jeito de ir pescar. Pesquei. Pesquei, olha ele. E se entregou. Não pesquei, deixou. É sensacional. Ele arranjou um horário pra ir pescar, conseguiu um guia, conseguiu caiaque, caniço, tudo e foi pescar no Rio Madeira. Às 4 da manhã. E pescou? Pesquei, deixou. Olha, às 4 da manhã. É mais uma experiência pro grupo, né? Não só pessoalmente, mas... Aquela coisa que a gente conta assim, cara, o Silvério foi pescar, a gente em turnê em Porto Velho, o Silvério foi pescar, sensacional. Né? Faz parte também do show, né? De alguma forma. Muito bom. Também muito as experiências que se levam, mas não só o Uruguai, o Brasil e quem sabe, né? Não sei se tem planos nesses 20 anos de sair um pouquinho mais daqui. O Gil tá com uns planos aí que são legais. Porque acho que essas histórias, esse talento, principalmente com o Salve Saravá, não pode ficar só aqui na nossa... No nosso quintal, né? As pessoas nos cobram bastante, porque o Salve Saravá impactou muita gente, entende? Então as pessoas nos cobram, o Salve Saravá não pode parar, ele tem que buscar espaços, por isso que a gente está, né, buscando esse tipo de financiamento público, que é a melhor ferramenta que a gente tem atualmente para esse tipo de manifestação, né? Porque a música instrumental, a música autoral, é muito difícil ela se sustentar no mercado de música, é muito raro. Tu fazer esse tipo de arte e conseguir um sucesso comercial que te banque, né? Que tu consiga ter. Então tu tem que procurar maneiras de financiar isso, né? O entretenimento não tem nada errado, viu, gente? O entretenimento não é crime, muito pelo contrário, mas o dinheiro está no entretenimento. A arte precisa passar muito trabalho para encontrar formas de se viabilizar. Uma arte que ela é tocada, sentida, mas não é cantada. Então tem esse, acho importante também. E música autoral, música instrumental, tem vários gêneros que passam por esse mesmo dilema, né? De não conseguir um mercado que tu possa te bancar, entende? De ser difícil, não que isso seja impossível, não é impossível, mas é difícil. Dentro do entretenimento, tu tens muito mais mercados, muito mais possibilidades de te colocar dentro de um mercado, né, que vai te bancar. A arte já é bem mais complicada. Mas os 3 provam pra gente com muito talento, com trabalhos gravados nas redes sociais, que tem muita história ainda pra vocês contarem, né? É isso aí. De alguma forma, pela música, que é o mais importante. Falei em rede social, queria que vocês falassem então o Instagram de vocês, YouTube, enfim, pro pessoal conhecer ainda mais e acompanhar a agenda, enfim, os novos projetos. Diga lá, Silvério Barcelos. Não, eu não tenho Instagram. Temos o Sovaco de Cobra Trio no Instagram e no Facebook também parado. No Instagram sim, no Instagram a gente está sempre alimentando de alguma maneira. Né? Então, Sovaco de Cobra Trio no Instagram, tem bastante coisa ali. Mas tem um negócio legal no YouTube. Quando a gente fez 15 anos, a gente gravou um documentário. Isso. De 15 anos do Sovaco de Cobra, que está no YouTube. Sovaco de Cobra Trio 15 anos. Isso. E tem também o lançamento do CD do Avendano. Isso aí também. Tem material nosso no YouTube. No YouTube é legal, assim...
Eu esqueço do YouTube. Olha aqui, eu esqueço de desligar o telefone. Não, isso aí, ó, tá tudo... estamos em casa. Quem não tá no YouTube, a gente tá aqui, ó, mateando. Estamos numa roda de conversa, mas também... que esse é o intuito também dos artistas se sentirem em casa para contar suas histórias, e acho que conseguimos fazer isso na noite de sexta-feira aqui na Pelotense. Silvério Barcelos, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Gil Soares, muito obrigada. O Jucá de Leão, que eu sei que tá na audiência também, agradeço, porque esteve aqui, né, com o trio. E pra gente fechar essa noite, esse papo incrível, é claro que a gente vai de música e que as novidades vocês contem, que a gente compartilha com os ouvintes aqui da Pelotense. Então agora, sempre que tivermos conteúdos novos, novidades, a gente marca a Rádio Pelotense, marca a Carol, marca o programa, que é pra se espalhar. É isso aí. Vamos espalhar a palavra. Esse é um intuito também. Gente, muito obrigada. A gente que agradece. Até a próxima. E você que nos acompanhou também, até o próximo Vozes da Zona Sul.